Olá, está no ar mais um Checkmate. No programa de hoje, vamos falar sobre a redução da maioridade penal. Esse assunto tem reflexos em toda a sociedade brasileira, com visões distintas entre juristas, políticos e a população. A legislação brasileira entende que o menor deve receber tratamento diferente do que é aplicado ao adulto. Para discutir esse assunto, contamos com a presença do juiz Carlos Alberto Correia Almeida Oliveira. Obrigada, doutor, pela presença. Obrigado pela oportunidade de estar aqui na Faculdade São Judas e contar com a sua presença. Obrigada. Para começar, para explicar um pouco para o pessoal que está em casa, o que é a maioridade penal? A maioridade penal, para nós, é o limite etário em que as pessoas passam a sofrer as consequências pelos seus atos através de uma punição ditada pelo Código Penal e pela legislação penal especial. Ou seja, essas pessoas passam a ficar sujeitas ao sistema carcerário e outros tipos de pena semelhantes que são aplicadas a adultos. E o que a legislação brasileira diz a respeito da maioridade penal? Nós estabelecemos um critério etário, ou seja, nós adotamos que a partir dos 18 anos de idade, as pessoas se tornam responsáveis criminalmente para responderem pelos seus atos. Então, esse é o limite que o legislador resolveu dar para poder passar a responsabilizar esses indivíduos que cometem infrações penais. Como é a legislação brasileira referente a outros países? Vários países adotam a questão etária. Outros países adotam um critério misto, em que é possível, inclusive, a redução dessa idade, se houver demonstração de que a pessoa tinha capacidade de entender a ilicitude da sua conduta e se comportar de acordo com esse entendimento. E há países que têm como critério idades inferiores a 18 anos, como, por exemplo, 16 anos e 14 anos, dependendo do país. E no Brasil, seria possível diminuir essa idade, tirar essa idade mínima? Olha, o artigo 228 da Constituição Federal estabelece a imputação penal a partir dos 18 anos. Não está estabelecido do 228 entre aquelas cláusulas que nós chamamos de cláusulas pétreas do artigo 5º da Constituição Federal, embora alguns juristas entendam que não é possível nós alterarmos a Constituição através de uma emenda. Há uma discussão, inclusive, se isso é possível ou não. Mas, a princípio, até seria possível. O problema é se isso seria viável para o país, se isso seria interessante para o país e se isso realmente resolveria os problemas que hoje nós estamos enfrentando no nosso país. De acordo com sua experiência, quais são os argumentos para reduzir a maioridade penal? Olha, a redução da maioridade penal, ela está focada muito numa reação contra esses crimes graves, esses atos graves praticados por adolescentes ou em companhia de adolescentes. Tivemos, algum tempo atrás, casos graves envolvendo pessoas sendo queimadas, tivemos pessoas sendo assassinadas, pessoas sendo se viciadas sexualmente. E isso sempre traz à tona a questão de se nós puníssemos o adolescente com maior severidade, será que isso não seria um freio inibidor dessas condutas antissociais? Isso sempre é uma polêmica que existe e existiu no nosso país. O fato é que se isso é real ou se é apenas uma falsa percepção e uma percepção momentânea, como uma reação contra essas barbáries que nós temos assistido. Essa é uma questão que nós temos que discutir, que as pessoas não pensam muito nesse problema. Nós estamos diante de uma solução ou estamos diante de mais um paliativo que nós estamos criando para tentar deixar de resolver ou deixar de enxergar os reais problemas que nós temos na sociedade brasileira e que levam jovens a cometerem atos que podem ser equiparados a crimes.
aqui no nosso país, o jovem com 16 anos, ele já é considerado apto para votar, né, para exercer a sua cidadania política e também para trabalhar com carteira assinada. Qual que é a diferença entre a pessoa que pode exercer essas atividades, mas ao mesmo tempo não podem responder pelos seus atos? Vamos fazer uma regressão histórica no Brasil. No Brasil, na época das ordenações filipinas, nós já tínhamos a idade com menos de 12 anos de idade, a imputação penal. No Código Criminal do Império de 1830, a idade de imputabilidade penal, a idade para se começar a tratar as pessoas como maiores, era a partir dos 14 anos, podendo ela ser diminuída caso demonstrasse que essa pessoa teria discernimento. Passamos para o Código Penal de 1890 e nós continuamos com o critério de 14 anos, só que nós estabelecemos como limite dessa regressão 9 anos de idade. Tivemos uma mudança na década de 20, até através de uma outra legislação que tratava de orçamentos, que estabeleceu o limite da maioridade penal em 14 anos. Depois, a consolidação das leis penais de 1932, elas acabaram tratando a questão com 14 anos de idade. Até que nós chegamos no Código Penal de 40 e estabelecemos a imputação penal a partir dos 18 anos. A grande realidade é que se nós fizermos uma regressão histórica no Brasil, mesmo nesse período em que os jovens sofriam imputação penal a partir dos 14 anos, nós não tivemos grandes melhorias na criminalidade do Brasil. Nós não tivemos grandes mudanças, muito pelo contrário, nós tivemos grandes críticas sobre a promiscuidade desses jovens nas cadeias junto com os maiores. Uma outra questão que nós temos que também pensar é que nós hoje sofremos um problema que é crônico no país, que é o crime organizado. Se eu trouxer esses jovens mal preparados, que não têm uma maturidade adequada, não têm um discernimento adequado, e colocá-los junto de presidiários já preparados, já conhecedores, que dominam a criminalidade, nós estaremos fornecendo soldados para o crime organizado. Esse é um outro problema que nós temos. Nós temos que tratar a questão dos menores de uma outra forma, uma forma inteligente. Eu entendo que nós temos que esvaziar o interesse do crime organizado e das quadrilhas por esses menores. Nós temos uma lei que trata de corrupção de menores, que é uma lei da década de 60 que precisaria ser alterada, modificada, essa lei precisaria ser revista. Entendo até que nós tínhamos que ter uma imputação objetiva nesse caso, bastou cometer uma infração penal junto com menores para ser aplicada a pena dessa lei, para que quê? Para que nós afastássemos o interesse dos adultos pelos menores. Aí nós isolaríamos o problema dos menores. Precisaríamos, na minha opinião, estendermos o tempo de internação dos menores até 25 anos de idade, não passar para o sistema carcerário, mas dentro mesmo da Fundação Casa, criar um local separado para esses jovens que cometem atos infracionais equiparados a crimes hediondos, nós colocarmos esses indivíduos dos 17 aos 25 anos, que é um período importante, porque a partir de 25 anos já adquire uma maturidade maior e já começa a não ser tão interessante para o crime organizado. Eu acho que seriam paliativos que nós poderíamos utilizar com maior sucesso. Por que eu falo paliativos? Porque a questão dos atos infracionais, da violência do menor, é algo muito mais complexo. Nós não trabalhamos com questões de falta de cadeia, falta de sofrimento. Eles sofrem demais. Agora, nós deixamos esses jovens jogados nas ruas. Não fazemos nada para cuidar deles. Depois que eles entram na criminalidade, não vai adiantar. Muito o que fazer.
Agora vamos acompanhar a reportagem da Suelen Arruda para saber o que as pessoas estão pensando a respeito do assunto. A redução da maioridade penal no Brasil é um tema que há muito tempo vem sendo discutido e sempre que o menor comete um crime, o assunto volta a ser questionado. Saímos às ruas para saber a opinião das pessoas. Eu sou a favor devido ao histórico de impunidades que a gente tem na sociedade, mas eu acho que o objeto de estudo tem que ser a forma como vai punir esses jovens, não a quantidade de idade que vai punir no caso. Eu acho que o que tem que ser discutido não é a idade, e sim o crime que a criança está cometendo. Porque eu acho que desde pequena a criança tem que saber o que é certo e o que é errado. Se eles têm idade para fazer o que eles fazem, eles têm idade para ser punidos. Isso é muito sério, quer dizer, se ela pode votar, se ela pode se casar, se ela pode trabalhar, tem um pequeno aprendiz, e de repente o justo, que é o mais complicado para a sociedade, ele não pode ser punido. É injusto, né? Você simplesmente largar essa criança no mundo, falar se vira, depois ela se torna um marginal por conta de um contexto social, sim, e aí depois você joga ela na cadeia, assim, sem mais, sem menos. Como podemos ver, o tema é bem polêmico. Algumas pessoas optaram contra a redução, muitas pessoas opinam a favor. O senhor acha que, em relação a esse assunto, as pessoas são a favor mais para aplacar a sensação de impunidade que existe no país? Eu entendo que as pessoas reagem de uma forma imediata em razão da agressão que elas estão sofrendo. Como as pessoas estão sofrendo diretamente com os atos desses menores, e a mídia tem também mostrado outras pessoas que estão sofrendo esses atos, a reação natural do ser humano é de se defender. E a melhor defesa, nesses casos, é uma espécie de ataque. Todavia, nós não podemos tratar uma questão complexa com uma solução simplista. Uma das pessoas entrevistadas fez colocações muito interessantes. Nós colocamos alguém no mundo, nós abandonamos a pessoa no mundo e de forma muito simplista, depois que essa pessoa se torna algo ruim, nós simplesmente jogamos na cadeia como se isso resolvesse o problema. Nós temos que lembrar que nós não temos prisão perpétua no país e não temos pena de morte. Esse jovem que entra hoje no sistema carcerário, em sendo diminuída a minoridade penal para 16 anos, ele vai retornar mais violento, mais revoltado. E aí, qual vai ser a solução que nós vamos ter para esse tipo de pessoa? E eu vou, Roberta, dizer mais uma outra colocação para você. Depois que a pessoa se torna parte do sistema carcerário, que ela tem amigos no sistema carcerário, que ela controla o sistema carcerário internamente, como infelizmente nós já pudemos perceber que alguns indivíduos conseguem isso. O que eu posso oferecer licitamente como uma barreira para que esse indivíduo não faça mal para a sociedade? Agora vamos para o intervalo. No próximo bloco, vamos debater mais sobre a redução da maioridade penal. Não saia daí, o Checkmate volta já.